bem, obrigado. Agora sim, o Nelson. Nelson Carvalho, enfim, esse sim, já conhecemos este dote, toca e canta de uma maneira muito extraordinária e por isso tem-nos acompanhado muitíssimas vezes, encantado durante este tempo que temos estado juntos. O Nelson tem 27 anos, é estudante atualmente de mestrado em Engenharia do Ambiente e eu perguntei-lhe então que se fosse uma música qual seria e ele disse que sem margem de dúvidas, indiscutivelmente, muito rapidamente me respondeu a Biografia de um Crioulo, ao qual eu perguntei porquê e ele disse no fundo que conta a história de uma pessoa, de um jovem, de um adulto, enfim, de uma pessoa que no fundo se sente feliz pelo facto também de ser cabo-verdiano. Nelson. Obrigado. Quando o Filipe fez-me esta pergunta, já estava mesmo preparando a apresentação, já estava feita. Como vocês podem ver, eu comecei a apresentação, quando fiz a apresentação já tinha escrito Biografia de um Crioulo. A música, e também peço-vos que prestem atenção porque ao longo desta apresentação vou deixando algumas dicas e no fim vamos cantar o refrão desta música. A música começa logo com o neste mundo nascer, ou significa nasci neste mundo, que começo a minha apresentação sempre colocando a localização geográfica de Cabo Verde, porque muitas vezes alguém me pergunta dos animais ferozes que existem em Cabo Verde. Eu costumo dizer que o animal mais feroz que o português introduziu em Cabo Verde são os próprios cabo-verdianos. Ou seja, quando os portugueses chegaram a Cabo Verde não encontraram lá ninguém, tiveram que introduzir tudo. Eu nasci numa aldeia em Bahia, Nossa Senhora da Luz, que é freguesia de Nossa Senhora da Luz Bahia, no interior do concelho São Domingos, ou seja, eu sou do interior de um concelho do interior da ilha de Santiago, Cabo Verde. Eu escolhi a estrofe do poema do Ovídio Martins porque eu não consigo imaginar a minha infância sem lembrar-me das histórias em que os meus pais contavam, também os imigrantes que estiveram na roça em São Tomé e Príncipe, e também das noites da lua cheia em que nós brincávamos. Também fui pastor e apanhar camarões ao longo desse tempo, ouvir o cantar do gralho. Só para situar aqui, lembro-me de uma vez os meus colegas no Facebook disseram que tínhamos que colocar uma imagem que marcaram a nossa infância. Eu disse, uma imagem? Se calhar vou colocar a imagem do grilo, porque eu não cheguei a ver os desenhos animados, só cheguei a ouvir o cantar do grilo. Eu vou dizer-vos uma coisa, mas peço-vos, por favor, não fixem estes números. Sou o 7º filho dos 9 filhos da minha mãe e 13º filho dos 16 filhos do meu pai. Portanto, o meu pai teve 2 famílias e uma das coisas que marcou-me sempre e que continua a marcar-me é lembrar a minha mãe a dizer-nos sempre: se morre gosto, minha alma está bem atravessada. Ou seja, se eu morrer agora, a minha alma vai atravessada, ou seja, vai perturbada. Como nós dizemos, mamãe, eu gosto de falar na morte, ou seja, gosto de falar na morte. Por quê? Porque ela apontava sempre para a minha irmã mais nova, é que se eu morrer agora, ela é a única dos vossos filhos, dos meus filhos, que não sabe roubar. A verdade é que passado pouco tempo, não muito tempo, a minha mãe começou a sentir alguns sintomas e ela começou a perder muito sangue, e nós não sabíamos o que era. Então, lembro-me de vezes sem conta em que eu e os meus irmãos tivemos que carregar a minha mãe para levar mesmo para a cama para poder, porque às vezes ela perdia muito sangue e até desmaiava. E
E nessas, ela ia sempre também socorrido ir ao Hospital da Praia e o médico sempre respondia, ela não tinha nada, não tinha nada, mas como é possível que alguém que não tem nada continue a perder sangue e a ter momentos difíceis da vida? Foi aí mesmo que eu comecei a sentir mesmo o que era. Então, foi lá que eu estudei no Liceu de São Domingos e lembro-me de uma vez, fui ao liceu, a minha mãe já estava e já tinha voltado porque ela esteve em Portugal a fazer tratamento e regressou para Cabo Verde. A minha mãe começou a sentir sintomas e claro, já estava na fase terminal da vida e ficou ali na cama. Eu ia sempre, quando chegava das escolas, das aulas à noite, ia perguntar como ela estava. Mas lembro de um dia que marcou-me profundamente, cheguei mesmo, estava sem apetite. Fui lá perguntar, ela disse que já estava melhor. Então, as pessoas que estavam lá a transnotar conosco disseram-me para eu comer, eu não quis comer. Ainda como se fosse hoje, acho que o último bocado da comida ficou-me trancado na garganta, porque logo depois ouvi grito lá fora, era a minha mãe que foi embora. A partir daí, uma das coisas que eu aprendi no Liceu de São Domingos, que para mim foi dos mais importantes, foi escrever um requerimento. Já não queria ficar lá no interior. Escrevi ao presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde que eu queria ir à residência estudantil Madre Teresa de Calcutá, onde queria continuar a estudar. Então foi nessa residência estudantil que eu era um pouco mesmo deprimido, eu mesmo muito triste lá. Aconteceu uma coisa que mudou a minha vida até hoje. Chegou o miúdo era o mais brincalhão, o mais contente, o mais de tudo. E eu ali triste, soube que o miúdo acabou de perder o pai. O miúdo aos 12 anos acabou de perder o pai e não conheceu a mãe. A partir daí, e fiquei também a tentar levar a minha vida para frente, foi aí que consegui superar. E também, na cerca da residência estudantil, queria dizer uma coisa, nós fomos, e lá aprendi a tocar, a conviver com os cabo-verdianos das diferentes ilhas, e foi ali que eu percebi que Cabo Verde tem alguma coisa para dizer ao mundo a nível cultural. Não sei para estrangeiro. Lembro-me, daqui queria citar só algumas partes mesmo importantes, que era os tempos que eu passei na Embaixada de Portugal para obter o visto, as noites que eu passei, como disse, sou do interior, tinha que ir à capital, às vezes passava o dia inteiro com fome, e quando cheguei mesmo cá no Porto, em que o professor falava do Rio Douro, Cabidelo, e mesmo da Foz, o que é Foz? O Rio Douro é um rio, mas podia ser o Rio Nilo, não fazia mínimo sentido de estar a estudar, a saber essas coisas. Só a partir daí, com o trabalho de campo na disciplina de Geografia Ambiental, que eu consegui captar bem a geografia do Porto e percebi. Uma das coisas que eu achei engraçada mesmo quando cheguei na minha faculdade, eu escolhi Portugal para estudar, para obviamente adaptar a língua, ter a língua. Eu quando cheguei cá, no início, pensei que os portugueses falavam inglês, porque eu ouvia blá, 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 blá. Eu não estava habituado a ouvir o português que se fala cá. Então, ao mesmo tempo, 98% dos livros da minha faculdade estão escritos em inglês, e a maior parte da bibliografia também é em inglês. Então, uma parte curiosa, foi lá no SASUP, ouvi um aluno falar inglês atrás. Eu perguntei, e a dona disse-me que eu não podia entrar na residência porque sou cabo-verdiano, mas o aluno podia porque ele é do Erasmo e tem residência pelo Erasmo. E também queria salientar que pouco tempo mesmo lá na FEUP conheci o pessoal do Gás Porto, onde já agora aproveito para dizer que estão aqui presentes alguns deles, e conheci a Inês, a Teresa e o pessoal que comecei a introduzir na sociedade portuguesa.
Passando a uma das outras partes que eu não esqueço de referir é dos tempos que eu vivi cá como imigrante ilegal. Isso eu queria só dizer uma coisa. É inacreditável, e já passo publicidade, que eu em 2005 fiz um registro lá no Sport Zone. Na Sport Zone, e até hoje tenho os meus dados, mas todos os anos tenho que ir lá no CEF e dizer quem são os meus pais. Na evolução de vida, pouco tempo, o ano passado, tive uma filha. Os meus colegas costumavam dizer-me, tens uma filha? Eu costumo responder sempre, sim, tenho uma filha, mas também tenho uma arma, uma pá e um álibi. Dizer que e depois de ter uma filha, percebi que eu tenho a obrigação de ser bom pai. Mas vocês me perguntam, ser bom pai como? Eu digo-vos, não sei. Todos os dias vou descobrindo como ser bom pai. E para mim, ser pai é como fazer update a um computador. Ou seja, todos os dias aparecem drivers novos, novas informações e que nós vamos fazendo update, aprendendo todos os dias. E aí sim, vou continuar a ser bom pai neste sentido. Agora, vamos a uma das perguntas que uma vez um realizador fez-me, o que tu aprendeste com os portugueses? Até hoje foi a pergunta mais difícil que alguém me fez. O que eu aprendi com os portugueses? Eu também faço a mesma pergunta aos meus colegas ubuntus que não são portugueses. O que vocês aprenderam com os portugueses? É uma pergunta de reflexão. Eu não estou a perguntar a parte técnica, todos nós aqui viemos aprender, somos engenheiros e economistas e por aí fora, mas eu aprendi, o que vocês aprenderam mesmo com os portugueses? Queria salientar, com os portugueses eu aprendi uma coisa, a resistência. A capacidade de resistir, eu não só percebi disso há pouco tempo, a capacidade mesmo de resistir que eu aprendi com os portugueses, que eu vou continuando, porque eu sabia das dificuldades, mas não tinha a noção de que propriamente as dificuldades existem. Aí, com os portugueses, vocês reparam o que está a acontecer atualmente cá em Portugal, mesmo com a troca e com as dificuldades que existem, os portugueses não saem ali a alarmar, queixa, todos nós queixamos, até eu queixo todos os dias, mas continuam a resistir, seguir em frente. Eu acho que é isso que, no fundo, aprendi com os portugueses. Agora, queria dizer que eu estou muito grato por estar aqui convosco e partilhar esta pequena história da minha vida, esta cronologia, e pedir que cantemos a última parte da música, e também por estar aqui a partilhar a história, e pedir que vocês cantem comigo a última parte da música, que é o seguinte: Manta, sinto feliz de ter nascido cabo-verdiano. Vocês conseguem dizer isso? Consegue? Vamos? Manta, sinto feliz de ter nascido cabo-verdiano. Manta, sinto feliz de ter nascido cabo-verdiano. Manta, sinto feliz de ter nascido cabo-verdiano. Obrigado. Então vamos fazer agora um breve intervalo, terminamos o nosso painel e por isso daqui a 5 minutinhos voltamos. Obrigado.